Seja patrão ou empregado, todo mundo quer saber mais sobre os direitos trabalhistas. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas do encanador e do proprietário da loja prestadora de serviços. Elas vão ser respondidas por um juiz de Ribeirão Preto, São Paulo. Em caso de reclamação trabalhista, se a minha carteira de trabalho não for assinada, o que eu posso apresentar como prova no processo? Você pode provar a existência de contrato de trabalho com testemunhas, que geralmente serão pessoas que trabalharam com você na empresa ou pessoas que trabalharam em empresas com as quais a sua empresa mantém relação comercial. Essa forma de prova é muito aceita na Justiça do Trabalho. Outra forma também interessante, caso você tenha cópia de documentos que você tenha utilizado durante essa prestação de serviço, é muito interessante que você as use, porque aí você não só fará prova do contrato de trabalho na Justiça, como também você conseguirá que esse reconhecimento do contrato de trabalho tenha validade perante a Previdência Social. Além da carteira de trabalho, existe algum outro documento obrigatório que eu tenho que preencher na contratação do empregado? O principal documento a ser preenchido na contratação do empregado é a carteira de trabalho mesmo. Mas existem alguns outros documentos em algumas situações específicas que também precisam ser preenchidos. Se o contrato de trabalho for por prazo determinado, esse contrato precisa ser elaborado e preenchido. Outra coisa que não deve ser esquecida é que é muito comum, quando da contratação, ser firmado um contrato de experiência, que é outro documento que precisa ser elaborado e preenchido pelas partes. E também tem algumas questões burocráticas que você, como empregador, não pode se esquecer e tem que se atentar. Primeiro, o preenchimento da ficha ou do livro de registro de empregados a respeito dessa contratação, a inscrição do trabalhador no PIS, que normalmente, se ele não tiver, o que acontece quando se trata do primeiro emprego, também elaborar um acordo de prorrogação de horas, se você e o trabalhador assim combinaram, e finalmente, nunca se esquecer do exame admissional, que é obrigatório por lei. Existe alguma situação em que eu possa vir a perder o direito às férias? O trabalhador terá direito a 30 dias de férias por ano, somente se no período aquisitivo ele não faltou mais de 5 vezes. E se ele faltou mais de 32 vezes durante o período aquisitivo, ele perderá o direito às férias. Além dessa situação do tempo que o trabalhador efetivamente prestou serviço para o seu empregador, existem outras situações que eventualmente podem tirar o direito às férias do trabalhador. A primeira delas, que é uma situação um pouco comum hoje, é quando o empregado deixa o emprego e não é readmitido num prazo de 60 dias. Aí ele recebe a indenização das férias e, se ele for readmitido num período posterior a 60 dias, começa um novo período aquisitivo. Aquele período anterior ele perde o direito ao gozo, embora tenha recebido a indenização. Existe outra situação também em que algumas vezes a empresa concede licença ao trabalhador remunerada, ou seja, ele não trabalha, mas recebe os salários. Se ele receber licença remunerada por um prazo superior a 30 dias no período aquisitivo, ele também perderá o direito às férias. Pode acontecer também de empresas paralisar suas atividades por conta de força maior, uma enchente, uma calamidade pública. E se essa paralisação for superior a 30 dias e a empresa, pagar o salário do trabalhador durante esses 30 dias, ele também perderá o direito às férias desse período aquisitivo. E, finalmente, a última hipótese é, caso o trabalhador tenha recebido da Previdência Social um benefício de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses durante o período aquisitivo, ele perderá o direito às férias. Lembrando que esses 6 meses não precisam ser contínuos. Se ao longo do período aquisitivo
o trabalhador recebeu mais de 6 meses desse tipo de benefício previdenciário, ele perde o direito às férias. Nos contratos por prazo determinado, se eu dispensar o empregado antes do término do contrato, o que devo pagar ao trabalhador? A legislação, mais precisamente o artigo 479 da CLT, diz que nos contratos que têm o tempo de duração determinado, ou seja, a data de início e a data de final já combinada entre empregado e empregador, se o empregador despedir o empregado sem justa causa, ele precisa pagar metade dos salários do tempo que falta até a data final do contrato.